André Possato, tudo Olá, bem, meu amor? Bora viver! Bora viver! Tudo bem, Kátia? Tudo bem, seja bem-vinda. Muito obrigada, viu? Nosso quadro, na segunda edição. Exato. Hoje vamos falar sobre filhos. Filhos. Como é que nós desenvolvemos filhos, né, emocionalmente? Como é que criamos filhos para que eles possam ter uma inteligência emocional e eles tenham êxito, sucesso na vida, né? Como isso é importante e como a gente não sabe como fazer isso, Não né? sabe. Os pais costumam falar que não vem com manual, não vem mesmo, e é difícil. Só quem passa sabe que é difícil mesmo saber o que fazer. E é interessante porque às vezes as pessoas falam assim para mim assim, André, o que eu faço? Eu falo assim, até pode ter leitura e tudo, mas só sendo pai de verdade, mãe, é que realmente vai ter algumas questões que são importantes eles terem essa consciência, né? E quais são as dicas aí para como eu desenvolvo então um filho saudável? Isso começa do pequenininho. Começa pequenininho. Então assim, o filho saudável, na verdade começa na gestação, né? Quando a mãe ela tem menos estresse, isso vai diminuir a possibilidade de, inclusive, ter várias doenças emocionais, né? Então assim, por exemplo, quando eu estava grávida, eu escutava muito música clássica, né? E hoje minha filha, gente, é ópera. Sério? E ela tem 15 anos. Eu falo assim, meu Deus. E olha como me pega isso, como né? Então, influencia. Como influencia muito. Então, assim, como que é importante a gente poder, desde lá de trás, a gente estar bem emocionalmente e tudo mais, para que a gente possa desenvolver filhos também saudáveis. Não adianta ter filhos saudáveis se eu não estou saudável. Então, por isso que é importante a gente sempre ter essa consciência de que primeiro é comigo, depois é com aqueles que estão ao meu redor. Quem são aqueles que estão ao redor? São os filhos, né? Então, assim, básico é ter aquele afeto, ou pegar, o sentir, né? É você estar junto, é você ver passo a passo. Você sabe, Kátia, que tem pessoas que falam para mim assim, André, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, eu estou correndo de um lado para outro, eu não consigo ter tempo para o meu filho. E eu falo o seguinte, você está no mundo moderno, né? Você está aí no dia a dia, que não tem como fugir, mas você tem algo que é importante. A criança, Kátia, ela não tem um espaço de tempo onde ela vai olhar e falar assim, nossa, minha mãe ficou sem me ver, ela ficou 5 minutos comigo ou 24 horas comigo. Ele não tem esse espaço de tempo. Então, eu falo para as mães, às vezes, que eu estou atendendo, eu falo assim, você não tem tempo? Ok, não se sinta culpada com isso. Pegue 15 minutos do seu dia, 15 minutos, senta e brinca com a criança. A qualidade do tempo que você tem com seu filho. A qualidade. Esse tempinho que você tem vai ser de grande importância na vida dele. Porque é como se fosse assim, ele encurtasse para 15 minutos um tempo que ele acha que é um tempo gigante, né? Posterior. Sim. Então eu até falei uma vez para minha filha, eu falei assim, filha, a mãe não tinha tempo para você e tudo. Mãe, você brincava comigo. Eu falava, nossa, eu brincava. Entendeu? Para ela significou muitos momentos que você teve. E foi o que eu peguei realmente para mim. Eu falava, ficar 15 minutos, 20 minutos com ela e você percebe quantos ganhos. Isso é um dos exemplos de a gente poder desenvolver crianças saudáveis, né? Que tenham êxito, porque essa proximidade com os pais é o primeiro ponto. Outra coisa, atenção no momento que a criança vem mostrar alguma coisa importante, que fez um desenho ou que conseguiu montar aquele, né, brinquedo, e a gente muitas vezes e segue, né? Exato, isso é importante pensar também, né? Repensar. Exato. Então, o que acontece é que as pessoas elas não estão no presente. Né? Então, assim, o presente é um presente que nós temos aqui e agora. Eu estou com você aqui e agora. Se eu estiver pensando em outras coisas, eu não estou no presente, né? Eu estou no meu futuro ou no meu passado, que também não existem mais, né? Não existe no passado, não existe no futuro. Então, assim, é você estar assim, o filho vai demandar muito. Então, assim, falar, filho, agora, neste momento, eu não consigo. Mas nos demais momentos, eu posso. E ficar inteira naquele momento, né? Então, assim, estar inteira naquele momento é o suficiente ou o que é possível que os pais podem dar para os seus filhos crescerem de uma forma observando, olha, ele tem trabalho, ele tem outras coisas, mas ele tem um tempo comigo também de qualidade. Sim, importante. Então, de repente, olhar para a criança e falar nesse momento, ou que não tem o tempo, ou sim, que bacana que está isso, mas ter esse momento de eu estou aqui falando com meu filho, né? Exatamente. Porque é delicado, às vezes a gente fica nessa questão de responder o celular, de fazer mil coisas e não dar atenção para quem está do lado. Às vezes até marido sofre nisso, né? Tudo. Acho que as pessoas
pessoas que estão ao redor, né? Marido, esposa, né? A gente pode observar que muitos relacionamentos e muitas pessoas chegam conversando, falam, olha, eu gostaria de ser o celular, porque meu marido não para de tocar o celular e não tem, né, ficado com qualidade, com tempo e tudo mais. E aí, quando a gente começa a crescer um pouco essas crianças aí, na adolescência, tem alguma dica pra gente se aproximar? De repente, não foi tão assim, tô me vendo nessa conversa, acho que eu sou essa pessoa de só daqui a pouquinho. Isso. Como que eu faço pra recuperar isso aí? Primeiro, não tenha culpa, gente, a culpa não leva a nada, só leva ao vitimismo. Então fica, ó vida, ó céus. Então assim, não é isso. Então o que é importante é você observar que o seu filho está crescendo, está se desenvolvendo, mas que é importante você entrar no mundo dele. Então, entrar como? Andréia, que nem a minha filha, eu só gosto de anime. Né? E eu falo, o que é isso? Né? Né? Na nossa época era Jaspion, Changeman, né? Meus pais nem sabiam o que era isso. Então, assim, é você entrar um pouco nesse mundo. Né? Então, assim, o que é esse anime? O que é essa Marvel, esses outros programas que eles têm? O que é isso? O que a escola está falando que ele está reverberando dentro de casa? Né? Então é você poder entrar nesse mundo. Eu assisto tal, eu quero assistir com você. Né? O problema é que a gente delega algo que é tão importante, que é a educação. Né? O educar, ele demanda tempo, ele demanda disciplina, ele demanda esforço. Né? E quem faz isso? É a escola que vai cobrar, né? De repente a televisão, porque tem espaço de tempo. Então você percebe que a gente está afastando os jovens e não aproximando, né? Então quando eu deixo delegar a educação, ela está sendo de alguma forma colocada para externo, né? E não eu fico ali com aquele filho e tudo mais. Então é estar inserido no mundo agora a gente vai ter esse conflito, né? Porque nós temos uma criação e aí os adolescentes agora tem uma outra geração, né? Na minha época a gente brincava na rua, hoje eles brincam dentro de casa com um videogame. Pós-pandemia piorou. Isso que eu ia te comentar, muitas vezes a gente, porque é diferente da gente, a gente tem a tendência a criticar, e, tipo, por que você não faz aquilo? Por que tá fazendo isso? E na verdade tem que tentar entrar um pouquinho no mundinho deles, fazer um meio termo ali também. Exatamente, é você poder entrar um pouco, né, nesse mundo, porque senão você não alcança, né? Imagina você, vamos colocar um exemplo, você, aquilo que você gosta, aquilo que você acredita, aquilo que você tem mais conhecimento, você fala com uma pessoa completamente diferente de você. Né? Então, assim, pode ser que alguma coisa tenha, né, uma afinidade, alguma coisa que possa desenvolver na conversa? Sim, mas se eu for me aprofundar um pouco mais, não tem muita conexão, talvez não tenha muita graça. Então, de repente, ter um pouquinho dessa visão do outro, para que ele possa se aproximar, eu entender um pouco do outro, isso me aproxima mais. Tem como, quando já aconteceu, por exemplo, porque assim, quando eu não me aproximo desse filho, ele vai criar um mundinho dele e de repente ficar lá trancado no quarto com os amigos, né, só no círculozinho dele. Quando já aconteceu isso, já tá nesse mundinho fechadinho, tem uma forma aí, uma dica para os pais irem entrando? É isso mesmo, tentar se aproximar, tentar saber mais do mundo? Como faz quando... Então, eu sempre falo assim, os pais que de repente tiveram alguma dificuldade, o máximo que puder é se aproximar, né? Então, aproxime-se do filho, talvez ele vai ter uma resistência, né? Vai relutar um pouco, mas é você ir se aproximando. Agora, obviamente, Kátia, que assim, é o que eu falei, as pessoas não estão tendo tempo e estão delegando. E nesse delegar não se coloca limites, né? Então, assim, às vezes a criança, o adolescente, ele fica o dia inteiro no quarto, fazendo o quê? Jogando, com outras coisas que de repente você não gostaria que ele estivesse vendo naquela idade, né? O celular o tempo todo. Então a gente precisa também estabelecer limites. Né? Então isso é importante para que a criança perceba que eu tenho limite no meu quarto, eu tenho limite com o meu celular, né? Eu acho super favorável os pais colocar limites no celular, né? E poder dizer assim, olha, aqui nesta casa quem está mandando sou eu. Eu sou super favorável a isso. Por quê? Porque nesta empresa quem manda sou eu. Nesta escola, nessa universidade, não é o que você quer fazer. Né? Então muitos pais têm delegado isso
E aí a frustração dos filhos acontece. Então, se a gente está falando com alguns pais que de repente passou um pouco dessa idade, não é com ferro e fogo agora, não tem jeito. É você poder se aproximar mais. Mas se você tem um filho, de repente, pequeno, é realmente colocar limites, é você com muito carinho. Porque uma coisa, Kátia, que as pessoas falam assim para mim assim, André, mas eu tô amando meu filho quando tô dando tudo que eu não tive. Não, isso não é amor. Isso não é amor, né? O amor é você dar dentro dos limites do que se pode, do que se não pode. Isso é educar e ensinar. Isso é amar. As pessoas, elas estão fazendo dessa forma porque, de repente, elas não tiveram, não tem tempo, né? Então, o que de repente, a criança precisa? Isso é muito importante. Ela precisa respeitar. Respeitar regras, respeitar você, não levantar a voz. Isso é respeito. Então, o que os pais têm que fazer? Fazer com que os filhos respeitem. Porque o amor, Kátia, é uma escolha. O amor não é simplesmente um sentimento. Ele é uma escolha. Então, depois que você passar toda a educação para eles, eles respeitarem você, eles vão compreender depois lá na frente. E aí eles vão olhar e falar assim, caramba, minha mãe fez isso por amor. Ela colocou a comida cheia de brócolis ali, né? Na nossa época, filmava propaganda, né? Como a brócolis, né? O Popeye com espinafre e tudo mais, né? Então, assim, é dessa forma, né? Então, a alimentação, a forma de andar, com quem vai andar, é tudo lá na infância. Então, assim, eu acredito muito num verso que a Bíblia fala assim, ensina a criança no caminho que deve andar. E quando for velho, não se desviará dele. O que quer dizer? Naquela primeira infância, é a estrutura que você vai colocar para ela se desenvolver ao longo da vida. Pode ser que ela se desvie, vamos supor a comida. Ela vai comer porcaria e tudo mais, de repente na vida ela fala assim, puxa vida, eu quero voltar. Ela sabe para onde tem que voltar. Para onde tem que voltar, exatamente. O que você falou é perfeito, é exatamente isso. Para onde tem que voltar. Onde ele parou, com a referência que ele teve, para onde ele precisa seguir. Essa questão do limite, eu via alguns depoimentos, inclusive de uma jornalista bem famosa, Tati Bernardi, falando que ela não teve limites, que os pais davam tudo que ela queria na vida, ela é filha única e mas isso é o maior trauma dela na vida adulta. Então, assim, a criança, por mais que no momento ela esteja gostando, ela entende o limite como amor, né? Exato. Aí a falta do limite como um descaso. Exatamente. Você sabe, quando eu estava na faculdade, a minha mãe sempre colocava muitas regras, né? Então, assim, eu lembro que com 18 anos, 19 anos, na faculdade, a gente queria sair e voltar meia-noite não, 2, 3 da manhã. E ela não, ela falava assim, não, até 11 horas você vai chegar. Eu falei, mas eu vou sair às 9 para chegar às 11? Né? Não faz sentido isso. E aí, mas era uma briga, minha mãe, eu e minha irmã, né? Porque minha irmã era um pouco menor. E aí, uma menina da faculdade falou uma coisa interessante. Ela falou assim, Andréia, e eu reclamando, Andréia, não fica brava com a sua mãe. Sabe por quê? Porque a minha mãe não sabe com quem eu saí, quem são meus amigos, que horas que eu voltei, com quem eu dormi. Então, isso que ela está fazendo com você significa amar. Eu nunca esqueci isso. E ela tinha uma idade de diferença de mim de uns 2 anos à frente. E eu nunca esqueci. Por quê? Lá jovenzinha, ela já sabia o valor que o pai tinha de colocar limites como amor. E estava sentindo falta disso, com certeza. Sentindo falta. Olha que coisa interessante. Que interessante, interessantíssimo. Que mais? Tem mais alguma dica pra gente? Eu acho que assim, os pais, eles podem ajudar os filhos a terem empatia, né? Então, quando tem alguém que precisa de ajuda, criar empatia. Daniel Goleman, ele fala da inteligência emocional. Então, o que os pais podem fazer? Então, assim, o autoconhecimento. Filho, o que você está sentindo agora? Ah, estou sentindo raiva. Por quê? Qual Essa pensamento questão que você de tem? identificar as emoções é muito rico, né? A gente não aprende a identificar, não sabe o que está sentindo. Não sabe o que está sentindo. Você sabe que às vezes eu converso com pessoas, elas falam assim, mas eu não sei o que eu estou sentindo. Então vamos lá. Aí eu vou, elas identificam, mas eu não sei nem o que eu estou pensando. Porque o pensar vem antes do sentir, que vem depois o comportar-se. E elas nem estão, né? As pessoas estão tão no piloto automático que elas acabam não vendo aquilo que elas estão fazendo, reproduzindo, né? Eu até estava falando hoje na rádio, falando assim, olha, tem pessoas que falam assim, todo homem é igual. Então é a forma de pensar, né? Então reproduziu alguma coisa que ela ouviu, todo homem é igual. Aí eu falo assim para algumas pessoas, mas se todo homem é igual, por que você escolhe tanto? Né? Pega qualquer um que tiver. Primeiro que aparecer. Qualquer um que tiver por aí. Então, é você se conhecer,
é você ter a empatia, é você ter a automotivação, é ensinar os filhos que não depende da motivação dos pais para eles realizarem aquilo que eles querem, aquilo que eles desejam, né? E assim, dessa forma, eles vão tendo... E os relacionamentos. Ninguém alcança os sonhos ou o sucesso sem ter relacionamento. A nossa rede de relacionamento, ela é a mais importante. Ninguém é pai ou mãe porque é sozinho, né? Ninguém constrói uma casa porque é sozinho, né? A gente precisa de construir, precisa de relacionamentos. Então, se você ensina o seu filho a ter empatia, a ter relacionamentos, a saber que existem pessoas mais difíceis que outras, e eu tenho que saber com isso, para ter emoções saudáveis. Então, se eu não tenho isso, eu crio filhos que não vão ter sucesso e êxito na vida. Muito interessante esse assunto e a gente precisa voltar nele, inclusive, porque muito... hoje já acabou. Vai hoje ter muito assunto. Muito assunto, né? Até a próxima quinta? Próxima quinta estamos aqui. Próxima quinta com Bora Viver. Bora Viver. Obrigada. Obrigada. Até mais. Conversei com a doutora Andréa Possato.